Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o PH e essa é a primeira edição do nosso novo quadro Pastor Responde. Muito bem, pessoal, nosso quadro funciona da seguinte forma. A gente divulgou aí nos grupos do WhatsApp, da Reddit, também nas redes sociais, no Instagram, uma imagem onde pedia para vocês mandarem perguntas para nós. Nós recebemos diversas perguntas e hoje a gente não poderia começar esse quadro de uma forma mais especial, porque o nosso primeiro convidado que irá responder as perguntas, nada mais nada menos que o nosso pastor e líder da Rede Gide, pastor Jacó Melo. Pastor, muito obrigado por você aceitar o nosso convite e responder aqui as perguntas da galera. Isso para mim é uma satisfação, né? Poder estar aqui juntamente com vocês, é um privilégio para mim, é uma honra, né? Poder estar nesse quadro maravilhoso. Espero poder estar aí desenvolvendo ou falando, tirando dúvidas de vocês e que tudo possa estar dando corretamente, né? E que você possa ser surpreendido e praticar, né, de uma melhor forma no seu dia a dia. Então galera, por favor, vocês não deixem de deixar seu like aí no nosso vídeo. Também vocês possam compartilhar com todo mundo, compartilhar com a galera aí. E por favor, deixa seu comentário aí embaixo. Então, pastor, primeiramente, se apresente pra galera, diga aí, a gente sabe que você é o Jacó Melo e tudo, pastor aqui da Igreja de Deus, líder da Rede Gide. Há quanto tempo o senhor tem de ministério pastoral? Bom, eu sempre costumo falar com relação ao ministério pastoral, que a gente é uma forma de função, né? E isso é algo que desde pequeno Deus tem colocado sobre a minha vida de pastorear. O que é pastorear? Estar junto, caminhando, motivando, estando junto com pessoas. Quando se fala agora em ministério, já exercendo a função, para a honra e a glória do Senhor Jesus, eu costumo dizer que já tem 2 anos, né? Quando ainda estudava, cursava teologia, porque no nosso ministério é necessário passar por um curso de teologia, um curso preparatório antes de assumir. Então, praticamente 2 anos, tive 1 ano praticamente de experiência como aluno, né, do seminário, estava quase me formando. Depois tive o privilégio de passar 1 ano na Igreja de Deus Campo Belo, aqui em Itaituba, num bairro maravilhoso, e foi tempos maravilhosos ali. Então foram praticamente 2 anos, né? 1 ano ali antes de ser consagrado pela associação, depois 1 ano pela associação, e agora estou com esse desafio, né, de ser pastor de jovem aqui na Central. Para mim isso vai ser algo bem maravilhoso, algo diferente, algo que eu nunca vivi antes. Com certeza vamos nos surpreender com isso, como já estou me surpreendendo, né? 2 anos aí de ministério pastoral. Beleza. E esse ano de 2020, o senhor veio para cá, para a Igreja de Deus Central e tudo. Como é que está a sua experiência em relação à juventude, à Rede Gide? Tem cumprido com as expectativas? Apesar de que nós estamos passando por um momento bem difícil, né? Então, mas como está a sua experiência aqui na Rede Gide? Olha, confesso que estamos em momento de conhecimento, né? E eu estou analisando, estou vendo. É claro, agora eu tenho, nesse tão pouco tempo, eu acredito 5 meses, mais ou menos, estamos juntos. Eu estou muito feliz porque tenho perspectivas maravilhosas de um futuro brilhante, né? Onde eu acredito que logo logo nós teremos uma juventude aí com certeza visionária, mas uma juventude também que vai estar vivendo agora. Mas a nossa ideia é fazer com que essa juventude pense lá no futuro para aquelas pessoas que virão após elas, né? Essa é uma expectativa que nós temos, tanto eu quanto minha esposa e toda a equipe que está se desempenhando por esse trabalho, porque com certeza não vai ser somente eu, e sim toda uma equipe trabalhando junto. Com certeza, amém. Maravilha. Então nós vamos começar, o senhor está preparado? Eu vou responder as perguntas que a galera mandou aí através dos grupos de WhatsApp, também mandaram lá no Instagram, lá na página da Rede Gide. Então, a primeira pergunta foi mandada pelo nosso amigo Luiz Henrique, e ela diz assim, pastor: o cristão que utiliza apenas uma arma, ele só lê a Bíblia, ou só ora, ou só jejua, ele pode vencer uma guerra espiritual? Uma boa pergunta, né? Que legal. Primeiro quero mandar um abraço para o meu amigo Luiz, dizer que essas perguntas nos faz crescer, né? Tirar a gente da zona de conforto. Boa pergunta. Primeira coisa que eu preciso entender dentro dessa pergunta eu preciso entender sobre o equilíbrio.
Por quê? Nós não temos que andar somente por um lado, nós precisamos entender que a nossa vida é uma vida de equilíbrio. Então eu preciso de todas essas ferramentas para que eu vá bem preparado para a guerra, né? Um soldado, antes de ir para a guerra, ele precisa ter várias preparações, várias orientações, várias dicas para poder ele executar muito bem e não ser derrotado, né? O objetivo é que ele seja um vencedor lá. Então, espiritualmente falando, essas ferramentas elas não podem se separar. O jejum, a oração, a leitura da palavra, né? Elas não podem se separar. Elas têm que estar juntas para que eu venha desenvolver uma boa guerra espiritual, para que eu venha desenvolver uma boa luta e que eu venha sair vencedor, porque uma é complemento da outra, né? Uma é compreensão, a outra é uma conexão com Deus, né? Onde eu converso, eu falo o meu estado para Deus, e a outra é lógico que está se tratando sobre eu matar aquilo que vai me distrair do foco, né? Da luta, do objetivo da guerra espiritual. Então a resposta aqui é não. É não tem como você usar só uma ferramenta dessa para vencer uma guerra, né? Você tem que estar com as três juntas. Bom, pastor, a nossa segunda pergunta, que também é bem interessante, que enviaram para nós é: como posso resistir à tentação? Boa pergunta. Para responder essa pergunta, eu vou te levar a viajar um pouquinho na história de alguém na Bíblia que é muito conhecido, faz parte da linhagem do início do povo de Israel, alguém chamado José, né? O José do Egito, que foi governador e que antes de se tornar governador, filho de Jacó, foi vendido pelos seus irmãos ali como escravo. E aqui é onde eu respondo a tua pergunta. Como escravo, ele foi comprado por Potifar, correto? Foi comprado por Potifar e ali levado para sua casa, trabalhava ali na sua casa, servia esse homem, esse general, esse homem com certeza de guerra, e que tinha uma linda esposa. Eu não posso dizer que a mulher desse homem era uma mulher feia, não, era uma mulher linda, certo? E com certeza José era um homem atraente que atraiu aquela mulher, ou então pode-se dizer que ela foi usada pelo Satanás também para ali tentar derrubar aquele homem de Deus. Algo interessante, talvez você pode até rir conforme essa pergunta: ele não resistiu a essa tentação orando, certo? Ele resistiu a essa tentação fugindo, certo? Então, seja lá qual for a tua tentação, não pare, fuja enquanto há tempo. Ele fugiu e mesmo fugindo ainda teve consequências. Então, por aí você tira. Então você precisa fugir para resistir à tentação. Não tem outra coisa. Eu vou peitar. Se você tem um problema, é tentação porque é algo da tua cobiça. Senão não era tentação. Só é tentação porque é algo que o teu corpo cobiça, né? Que os teus desejos tanto almejam. Então só é tentação por isso, algo que te atrai. Se não te atrair, não é tentação. Então o caminho para resistir é fugindo, certo? Certíssimo, então está respondida aí a nossa pergunta. Bom, pastor, a nossa terceira pergunta que enviaram para nós é o seguinte: como posso liberar perdão a quem me ofendeu? É uma ótima pergunta, né? Diante dessa situação, eu gostaria de citar um versículo bíblico muito conhecido. Talvez se você não conhece, vai conhecer a partir de agora, né? Mateus 5:44, 45 se eu não me engano, que fala sobre amar os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, certo? Eu não vou nem falar daqueles que nos perseguem, mas falar dessa parte de amar os nossos inimigos. Cara, se Deus, ele diz, né? Se Jesus em sua essência, ele fala para nós amarmos o nosso inimigo, com certeza o meu inimigo, ele não vai querer o melhor para mim. Ele vai querer o quê? Me matar. Não vai querer ter uma vida tranquila, de paz comigo. Vai querer me desestabilizar em todos os sentidos, de todas as formas. Mas Jesus, ele diz o quê? Ame. Ame. Então, como posso liberar perdão a quem nos ofendeu, me ofendeu? Primeiro passo, eu preciso aprender a amar. Aprender a amar.
Não tem outro método. Ah, pastor, mas é difícil a gente amar, mas foi Jesus que disse que nós precisamos amar. Foi Jesus quem falou isso. Então não tem outros caminhos não. É claro que amar, porque amando eu vou conseguir abrir a boca e profetizar sobre a liberação de perdão, né? Que é a segunda. O primeiro ato é amar e o segundo é liberar o perdão, abrir a boca e confessar. Se para aceitar Jesus a gente precisa primeiramente crer no interior e depois a gente precisa confessar, então nessa ideia também tem sentido. A gente precisa primeiro amar, que é aquilo que está aqui dentro, fazer esse exercício para depois confessar, ou seja, liberar o perdão, tá? Falar eu perdoo. Ah, pastor, mas eu continuo doendo, não sei o que. Claro, porque é um processo. É um processo. É muito fácil e simples. Amar é uma questão de escolha. Se escolhermos amar, nós vamos amar. Se você escolher odiar o seu irmão ou aquela pessoa que te ofendeu, você vai odiar. E Satanás vai se aproveitar dessa ferramenta e você não vai conseguir ter paz no coração com relação à falta de perdão. Bom, pastor, a nossa última pergunta, que também é bem interessante, diz o seguinte: é possível compreender a Bíblia sem cursar teologia? Ótima pergunta, né? É possível compreender a Bíblia sem cursar teologia? Cara, é possível sim. É muito possível você compreender a Bíblia sem cursar teologia. Por quê? A compreensão vem através da leitura, né? Porém, eu acredito que de uma forma mais difícil, porque você não vai ter toda a ferramenta que a teologia ela tem para te oferecer, certo? Como assim? Porque quando se cursa a teologia, você vai estar entrando numa linha de estudo onde você vai entrar num contexto histórico, num contexto cultural da época, num poder econômico da época, o porquê se falava daquele jeito, o porquê que existem tais palavras na Bíblia, o porquê, né, de tal situação. Ou seja, a teologia ela é uma ferramenta diante de toda a interpretação da palavra de Deus. Não é que as pessoas que não cursam teologia não vão compreender, vão, só com uma dificuldade maior, né? Se aquela não tem tais dificuldade, amém, louvado seja Deus, permaneça assim, continue estudando. Porém, a teologia é uma ferramenta onde vai te auxiliar na interpretação da palavra, né? Então, eu acredito que é possível sim compreender a Bíblia sem cursar teologia, porém, deixa logo aqui a dita, né? Para que a pessoa possa se interessar um pouquinho. É bom que todo cristão curse teologia, certo? É bom, fica um convite, cabe a você estudar. Não é um bicho de sete cabeças, não vai te levar a desistir de servir a Jesus. Muito pelo contrário, ele vai te dar um auxílio melhor na interpretação mesmo das escrituras com relação a letras, a informações que somente aquela época pode formar. E com certeza a teologia vai trazer uma boa explanação para que nós não venhamos ter uma, como diz assim, interpretação errada de contexto histórico de época, certo? Mas ela é muito aplicada na nossa época hoje, né? Interessante que a interpretação da Bíblia, sem cursar a teologia, é que você pode aplicar a leitura no meu contexto de hoje em que eu vivo, mas é possível. Muito bem, então fica aí, né, a dica do nosso querido pastor para todos vocês. Bom, pastor, eu quero agradecer a você, por você ter aceitado o nosso convite e ter aceitado responder todas as perguntas dessa galerinha top aí. Ok, eu que agradeço, para mim é uma alegria, é uma honra poder estar respondendo a essas perguntas que não são tão simples, né? Ou seja, que nos tira da nossa zona de conforto, que nos faz querer estudar mais essa palavra, que o segredo de você aprender é você também ensinar. Que não adianta a gente só aprender e ficar com esse conhecimento para nós, e sim aprender para que eu possa compartilhar com outras pessoas. Então eu agradeço cada um de vocês, para mim foi uma alegria e um prazer estar aqui respondendo essas maravilhosas perguntas. Espero poder voltar aqui mais vezes. Com toda certeza, com toda certeza. Pois é, muito obrigado, pastor. E você aí de casa, vocês que acompanharam o nosso vídeo do início ao fim, meu muito obrigado para todos vocês. Se você mandou sua pergunta e ela não foi respondida, calma, vai ter outros vídeos e com certeza ela vai ser respondida. Nós vamos produzir mais vídeos do Pastor Responde, então acompanhe aí o nosso canal no YouTube e também a nossa página da Rede Gide no Instagram.
Até logo, grande abraço.